Fala galera, eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd e nós vamos falar hoje mais uma vez sobre Cavaleiros do Zodíaco. Então eu já queria pedir que você deixasse aí o seu like nesse vídeo, que já ajuda demais aqui o nosso canal. Estamos crescendo, estamos quase chegando aí nos 1000 inscritos aqui no canal, então por isso eu já te peço, se você não for inscrito aqui no canal, tá chegando aqui de paraquedas, tá? Sei lá, viu alguma indicação aí do YouTube e acabou vindo parar aqui no canal e não é inscrito ainda, eu queria te pedir encarecidamente que você se inscrevesse nesse canal. Ajuda demais, tá? Então, venha fazer parte aí da nossa guilda. Você está vendo aqui nesse formato aqui novo. Não é bem um formato novo, digamos assim, mas é um formato que eu não tinha abordado aqui no canal ainda, de fazer rankings. Mas eu percebi que todos os canais que fazem rankings usam essa plataforma aqui, né? Usam essa plataforma aqui e eu quero usar essa plataforma também, porque esse formato de vídeo, eu já tinha visto que o formato de vídeo como React, né, digamos assim, onde eu não preciso ter tanta edição. Eu ligo minha webcam, começo a falar aqui e a gente conversa, a gente troca essa resenha. Eu acho que é muito mais prático, até para aumentar o número do conteúdo aqui do meu canal, porque como sou eu sozinho, então eu tinha que gravar, eu tinha que editar, eu tenho que gravar, tenho que editar, e como eu tenho meu trabalho e tudo mais, acaba ficando um pouco sobrecarregado demais. Então eu vou fazer esse formato, não necessita de tanta edição, fica legal, acho que fica um pouco mais natural, né? A gente conversa de uma forma mais orgânica, digamos assim. Então toda vez que eu for fazer algum ranking, seja de nível de poder, seja de melhor personagem, personagem com visual mais bonito e tal, qualquer ranking, eu vou usar essa plataforma aqui. Então espero aí que vocês gostem desse formato e eu espero que dê certo, né? Porque vai facilitar demais para estar trazendo mais conteúdo aqui para o canal. Então assim, eu ganho mais eficiência, mais agilidade na hora de produzir conteúdo. E vocês que gostam aqui do meu trabalho, né? Temos aí estamos em 740 inscritos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então eu creio que temos pelo menos 740 pessoas aí que curtem o trabalho aqui do Cavaleiro Nerd. Espero que esse número aumente em breve. Então, dito isso, queria pedir, né, frisando aqui para você, se inscreva aqui no canal se você está chegando aqui agora e seja muito bem-vindo à família Cavaleiro Nerd. Vai ser um prazer ter você como parte da nossa guilda. Então aqui, galera, hoje eu vou fazer o ranking de poder dos Generais Marinas, que são uma equipe, a elite, né, do exército de Poseidon. Assim como Atena tem os Cavaleiros de Ouro, Poseidon tem os seus Generais Marinas. E eles são dito no anime, no mangá, que o poder dos Generais Marinas se assemelha ao poder dos Cavaleiros de Ouro. É questionável essa afirmação? É questionável, eu não concordo. Embora tenha um ou dois aqui que sejam realmente nível Cavaleiros de Ouro, eu não concordo com essa afirmação de forma geral. Não acredito assim que todos os cavaleiros, aliás, todos os Generais Marinas tenham o mesmo nível de poder dos Cavaleiros de Ouro. Então aqui como foi que eu separei esse ranking, né? Eu separei aqui em 3 apenas. Aqui embaixo nós temos os nossos concorrentes, participantes aqui da nossa tier. E aqui nós temos o primeiro nível, vai ser nível de bronze, que é o que eu acho que o General Marino ele tá num nível de Cavaleiro de Bronze. Você pode dizer assim, não tem. Cara, na verdade tem, cara. Tem sim. Pelo menos um vai parar aqui nessa posição. Aí aqui nós temos o nível prata, né, os Generais Marinos que serão nível Cavaleiros de Prata. E aqui em cima, aqueles que realmente fazem jus à afirmação dita na obra. Os Generais Marinas, que são de nível Cavaleiro de Ouro. Aqui nós estamos na organização, primeiro está o Canon. Eu vou colocar o Canon mais pro final aqui.
Então vamos lá. O primeiro que tá aparecendo aqui, cara, é o Io de Scylla, ou Scylla. Cara, o Io, eu acho que ele é nível prata. Porque assim, eu acho que ele tá assim acima dos Cavaleiros de Bronze, né? Naturalmente os Cavaleiros de Bronze chegam lá. Acabou que, cara, ele acabou dando o azar de ter pego o Shun, né? E o Shun é praticamente o counter do Io. Então, ele, assim, na verdade, se você for ver a Enciclopédia Tyson, que eu já falei aqui no canal em outras oportunidades, que eu não gosto muito de analisar a enciclopédia, porque nesse caso aqui mesmo, o Io, por exemplo, ele tem mais pontos distribuídos do que o Canon, por exemplo. Ele tem, ele o que é o General Marina, ele de todos os Generais Marinas, ele é o General Marina que tem mais pontos distribuídos, sendo que o melhor atributo dele ali é, obviamente, o ataques com armas. Acho que ele tem 5, se não me engano, 5 em ataques com armas. Então, julgando ali que ele tem uma variedade de técnicas, utilizando a própria armadura, como ataques das bestas de Scylla, ele tem arma, né? Ele usa arma. Pra mim, o único azar dele, digamos assim, foi ele ter pego o Shun como rival, como oponente ali. Mas eu acho que ele é Cavaleiro de Prata. Ele ainda deu ali um trabalho, resistiu muito ao Shun, as técnicas dele são muito variadas, são muito versáteis, que é um ponto que eu considero muito importante. Então, do meu ponto de vista, assim, ele merece, sim, ser aqui considerado nível Cavaleiro de Prata. Tá? Então ele daria um páreo ali com Misto de Lagarto, ele daria um páreo com Algol, com... Talvez o Algol ele perdesse fácil, né? Mas os demais Cavaleiros... Lembra quem mais? Dante de Cérbero, Capela, acho que ele daria um páreo Boni com esses cavaleiros. Não acho que ele seria páreo para nenhum Cavaleiro de Ouro, mas ele é nível prata, não é nível bronze, tá? E aqui nós temos o segundo, é o nosso queridíssimo Sorento de Cyrene. Cara, aqui eu acho que o Sorento, ele é unânime, né? O voto dele é unânime que ele é um nível Cavaleiro de Ouro, cara. Eu acho que todo mundo há de concordar que Sorento de Cyrene é nível Cavaleiro de Ouro. Ele é diferenciado demais, né? Ele é considerado assim fraco fisicamente. Se você for analisar a Enciclopédia Tyson também, ele vai ter os atributos físicos dele. Os atributos físicos dele também vão ser baixos, né? Tendo ele no máximo 2 pontos nos atributos físicos. Mas em questão de Cosmo, ele tem uma boa pontuação, né? E ele tem técnicas muito apelonas, que são elas aí a Sinfonia Final da Morte e o Clímax Final da Morte, que são técnicas musicais. Ele usa a sua flauta e, inclusive, ele confronta o Aldebaran no mangá. É bem páreo ali a luta deles dois. Ele acaba forçando o Aldebaran a estourar os tímpanos e a luta é impedida ali, interrompida por Atena. Mas eu acredito que se aquela luta tivesse continuado, o Aldebaran teria perdido, porque se ele teve que recorrer a estourar os tímpanos dele, é porque aquele som estava realmente sobrepujando ele, né? Só que o que a gente sabe é que a música do Sorento, ela não alcança o oponente através da audição. Ela vai diretamente no cérebro dele. Então, estourar os tímpanos não ia fazer muito efeito ali em benefício do Debas. Então, como ele sobrepuja ali um Cavaleiro de Ouro, por mais que o Debas não seja um dos mais fortes, um dos exemplares mais fortes, o Sorento está no nível Cavaleiro de Ouro.
Aí aqui o nosso terceiro é o Krishna. Krishna de Krisaor, cara. E aí o que eu vou falar do Krishna de Krisaor? Eu vou colocar o Krishna de Krisaor, cara. Eu vou colocar ele nível. Eu vou colocar ele nível ouro, cara. Depois do Sorento. Porque pra mim o Krishna ele é top 3, cara. Ele é top 3. Então eu tava pensando aqui se eu colocava ele em prata como o mais forte de prata, ou se eu colocaria ele aqui em ouro depois do Sorento. Só que eu pensei, cara, no Máscara da Morte, por exemplo. E eu acho que o Krishna venceria o Máscara da Morte. O Krishna deu um trabalhão pro Shiryu. Trabalho bruto mesmo, entendeu? Trabalhão pro Shiryu, como eu disse. Eu acho que ele é realmente top 3. Ele é experiente. Então, por mais que os generais marinos eles tenham sido escolhidos ali naquela época já para proteger, para servirem a Poseidon, a gente julga, né? Pressupõe que os caras não sejam tão experientes, mas na verdade, pela forma como o Krishna usa a lança, a gente já pressupõe que ele tem sim uma experiência com lança, com batalhas, ou pelo menos um treinamento árduo. Então ele tem uma experiência, além da lança, ele ainda tem aquele poder lá do chakra dele, né, que ele consegue utilizar a energia cósmica dele, Kundalini, energia Kundalini, que nome engraçado, né, velho? Kundalini, enfim, ele usa essa energia e aquela energia é dito que ela ataca diretamente a alma do oponente. Então, ele tem uma técnica aí espiritual tão interessante quanto, por exemplo, o Ondas do Inferno. O Ondas do Inferno é uma energia, um golpe espiritual muito poderoso. Então essa energia Kundalini é o Maharoshini, que é a técnica dele, né, que ela não atinge o corpo físico, ou seja, ela ignora totalmente qualquer tipo de defesa física. Isso é muito apelão. O cara já é apelão com a lança dele. É muito habilidoso. Então ele poderia ali acabar com o Máscara da Morte no confronto físico. E se o Máscara da Morte conseguisse interceptar a lança dele, ele teria ainda essa outra opção. Então, pra mim, eu acho que ele tá aqui, sim, nível Cavaleiro de Ouro. O próximo aqui é o Caça de Limnades. Caça de Limnades, cara. Caça de Limnades, pra mim, esse cara, se eu pudesse colocar ele fora da lista como o cara assim, mais lixo que existe, eu colocaria, mas em questão de ranking mesmo, eu ainda acho que ainda tem um cara abaixo dele. Mas eu vou colocar ele em Cavaleiro de Bronze. Nível Cavaleiro de Bronze. Por que eu estou colocando ele em nível Cavaleiro de Bronze? Porque ele tem uma técnica que ela só vai surtir efeito com quem realmente tem o emocional ainda fraco. Ela surtiu efeito com o Yoga, ela surtiu efeito com o Seiya e surtiu efeito com o Shun. São cavaleiros ainda crianças que têm sim um emocional muito, muito frágil, e a gente sabe que os cavaleiros eles têm que, durante o processo de se tornar um cavaleiro, eles têm que abandonar essa questão sentimental, né? Uma coisa que o Camus, a propósito, fala muito pro Yoga a respeito dessa condição sentimental atrapalhar ele nas batalhas dele, nas missões que ele tem enquanto cavaleiro. Então, o Caça, ele consegue derrotar os 3 cavaleiros de bronze ali na sugesta, né? E como essa não é uma característica que tem que ser, como é que eu posso dizer, de todo cavaleiro, né? São raros os cavaleiros que têm isso, no caso, simplesmente, somente os protagonistas têm isso, porque eles têm que ter essa carga dramática para ter um desenvolvimento da história. Mas, por exemplo, eu vejo perfeitamente o Caça de Limnades sendo vencido pelo Jabu de Unicórnio. Eu não vejo ele conseguindo vencer nenhum Cavaleiro de Prata. Nenhum dos Cavaleiros de Prata, não vejo. Porque os caras ali eles não têm esse problema emocional. Então, se ele se disfarçasse de qualquer pessoa ali,
ele seria eliminado ainda assim por qualquer um dos Cavaleiros de Prata. Né? E quando o Ikki chegou, e o que é o Cavaleiro de Bronze, tá certo que o Ikki é muito poderoso, talvez até nível Cavaleiro de Ouro já desde muito cedo, mas ele ainda é um Cavaleiro de Bronze, tá? E ele venceu o Caça muito fácil. Muito fácil. Ele venceu o Caça muito fácil. Então o Caça, ele só tem essa sugesta dele. Ele não é poderoso. Então pra mim, ele tá aqui nível Cavaleiro de Bronze. O próximo aqui é o Bian, ou Bian, de Cavalo Marinho. E o Bian, ele, pra mim, ele já é um... Eu considero ele nível prata, porque ele tem uma técnica de defesa muito parecida com o Mist de Lagarto, que é um Cavaleiro de Prata, era dito como o Cavaleiro de Prata mais poderoso, né? Já vou colocar ele aqui em nível prata. Não sei se eu vou colocar ele na frente do Io, cara. Não tá dando aqui? Oxi. Pronto, foi. Coloquei ele na frente do Io aqui. Por quê? Ele tem essa técnica de defesa, que o Seiya reconheceu que era muito parecida com a do Mist, e ele conseguiu sobrepujar por conta disso, mas ele ainda teve uma dificuldade, por quê? Porque os ataques destrutivos, né, ele tem os ventos de furacão, não lembro o nome do ataque dele, mas era algo assim, que ele fazia aquele tornado de água, era muito mais destrutivo do que os golpes, do que as técnicas do Mist, né? Então, se ele tem um ataque que é mais poderoso do que o Cavaleiro de Prata dito como o mais poderoso, por mais que eu não concorde que ele seja o mais, ainda assim ele era um dos mais poderosos. Então, o Bian, que ele tá com certeza nível Cavaleiro de Prata. Então, vou colocar ele acima do Io só por conta desse ataque destrutivo, né? Mas o Io eu acho mais versátil. Então, enfim, qualquer uma das posições, colocar um depois do outro, eu acho que faz sentido. O próximo aqui, cara, é o Isaac de Kraken. E o Isaac de Kraken, eu não sei se ele tem muitos fãs, acredito que sim, por conta da história dele com o Yoga. Mas, cara, eu vou colocar ele em último lugar. Se eu fosse fazer um ranking, o Isaac, né, ele seria o último. Pra mim, ele seria o último. Por quê? Porque o Isaac, cara, ele é o mais jovem, tá, que isso não quer dizer nada, mas é um álibi para eu colocar um argumento de que ele é o menos experiente. Menos experiente. Por que ele é o menos experiente? Porque ele apenas treinou com o Yoga, ali junto com o Yoga sob a tutela do Camus de Aquário, e ele já sofreu aquele acidente enquanto salvava o Yoga, e ele já apareceu ali no templo de Poseidon, sendo escolhido como Kraken. Então ele sempre ficou ali esperando o momento da batalha contra Atena. Então ele não tem uma experiência de batalha, digamos assim. E vale ressaltar que o Isaac, ele já se tornou um general marina com aquela idade mesmo, porque quando ele salva o Yoga daquele acidente que ele perde o olho, eles já são adolescentes, né? Ele já tem ali entre 13 e 14 anos, porque já estava muito próximo da época que o Yoga conseguiu sua armadura e voltou para o Japão. Então, não foi muito tempo. Se ele tivesse ido mais jovem e tudo mais, a gente poderia até dizer que nesse meio tempo ele teria participado de algumas batalhas, mas não, ele só recebeu a escama de Kraken e ficou esperando a batalha ali. Então, você pode até prestar atenção que durante a batalha dele contra o Yoga, na saga de Poseidon, ele não dá trabalho pro Yoga, cara, porque o Yoga, na verdade, queria se punir pelo que aconteceu com um amigo dele. Então, o Yoga deixa ele bater nele, né? Ele deixa ele fazer o que bem entende, e quando o Yoga decide fazer algo, ele não dá nem pro cheiro. Ele já é derrotado logo muito, muito facilmente pelo Yoga. Então, ele tem aquele ataque da Aurora Boreal, que talvez as pessoas o comparem com o Execução Aurora, o Trovão Aurora do Yoga, mas pra mim ele tem um nível de poder assim de um pó de diamante mal executado, cara.
Não sei se ele foi pouco explorado, mal explorado dentro da saga, mas pra mim o Isaac ele é o mais fraco de todos, então eu coloco ele aqui no nível Cavaleiro de Bronze. E aqui nós temos o nosso queridíssimo Canon de Dragão Marinho. E cara, alguém tem alguma dúvida de que o Canon... Alguém tem alguma dúvida de que o Canon é o general marina mais poderoso? Alguém tem alguma dúvida? Cara, ele é dito como tendo um poder similar ao do seu irmão Saga, tá? É dito que o poder dele é igual ao do Saga. E, cara, não tenho o que dizer. Esse cara, ele é, com certeza, o general marino mais poderoso. Poder equivalente ao do Saga. Saga é né, disputa aí o posto de Cavaleiro de Ouro mais poderoso ao lado do Shaka. Alguns acham que do Dooku, mas ele sempre está nessa disputa. Então ele é um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos. E o Canon tem um poder similar ao do seu irmão. Não tem o que discutir, cara. Aqui ele tem um ataque destrutivo que, né, é similar ao Explosão Galáctica. Ele tem o Explosão Galáctica também, mas eu falo aqui enquanto General Marina, de Dragão Marinho. Porque ele tem aquele ataque do Triângulo de Ouro, que é tão destrutivo quanto uma explosão galáctica, né? Então, foi o cara que a saga aconteceu por causa dele. Ele foi quem enganou o Poseidon. O grande vilão da saga é, na verdade, ele, porque o Poseidon está sendo manipulado por ele. Então, não tem discussão, o cara tem que estar em primeiro lugar. Então, essa é meu ranking dos generais marinas. Primeiro lugar, Canon de Dragão Marinho. Segundo lugar, Sorrento de Cirene. Terceiro lugar, Krishna de Grisaor. Quarto lugar, Bayan de Dragão Marinho, de Cavalo Marinho, desculpa. Em quinto lugar, Yor Esquila. Em sexto lugar, Caça de Linhades. E em sétimo lugar, Isaac de Kraken. Mas é isso, galera. Você concorda aí com essa tier list? Você concorda aí com a posição de cada um deles? Se não concorda, deixa aí qual que é o seu ranking, qual é a sua tier list. Bota aí nos comentários que eu vou ler o máximo de comentários possíveis. Então, queria também que você deixasse aí alguma ideia de outra tier list para fazer, de qualquer outro anime, de Naruto, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, qualquer outro anime. Vamos fazer aí as nossas tier lists. Então deixa aí a sua sugestão nos comentários, que eu vou estar olhando todos os comentários. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, que vai fortalecer demais. Vamos chegar nos mil inscritos? Vamos chegar nos 1000 inscritos, se Deus quiser. Então esse é o fim do vídeo, eu agradeço demais por você ter assistido até o final. Deixa aí nos comentários se você concorda com esse ranking, se não concorda, deixa nos comentários também. O que vale é a gente trocar essa ideia, beleza? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e tchau!